Gente, começar falando que livro bom. Oi, gente, eu sou a Bárbara e hoje eu venho compartilhar com vocês a experiência de leitura de Uma Mentira Imperfeita, livro da Beatriz Cortes, lançado lá na Amazon. Fui convidada pela Beatriz para ler e compartilhar essa experiência com vocês. Eu fiquei super empolgada porque eu já tinha visto comentários até de amigas minhas sobre esse livro e eu já sabia que ele ia casar super comigo. E, gente, não deu outra. Eu me diverti, me apaixonei e adorei a ideia de reflexão que a obra trouxe. Foi uma leitura maravilhosa pro momento que eu estou vivendo com um ter sol na cara, então assim, triste, magoada e sofrida, mas eu fiquei apaixonada pelo livro. Basicamente daqueles que é impossível de largar, sabe? Que você fica viciado na história, quer conhecer mais os personagens e sabe que a encrenca em que a protagonista está se metendo vai dar numa ruim. A trama vai girar em torno da história da Marina Portela. Ela cresceu num lar com muito amor. Apesar de ter perdido a mãe muito jovem, o pai dela supriu para ela todas as necessidades afetivas que ela tinha. Então ela sempre teve um contato muito próximo com o pai. Ela teve uma infância muito feliz. A madrasta dela também era uma mulher que ela tinha muita proximidade, que ela gostava bastante. Mas desde a morte do pai dela, as coisas mudaram um pouco. A Marina sabia que ela teria ali que assumir a empresa da família, já que ela era herdeira, né, de uma seguradora muito conhecida, e ela foi se preparando para que isso acontecesse aos 25 anos, que foi quando o pai dela pré-estabeleceu que isso iria acontecer. E durante essa preparação para se tornar a diretora da empresa da família, a Marina foi perdendo um pouco de quem era ela, sabe? Ela foi perdendo a essência, ela foi perdendo os sonhos, as vontades, foi criando ali uma persona que não é quem de fato ela é e que isso se apresenta até na forma como ela trata as situações da vida, o próprio trabalho, né? Ela não consegue levar as coisas tão a sério porque ela não se sente à vontade ou confortável com aquilo ali. Quando ela descobre, no entanto, que o noivo da futura secretária dela é um ex-namorado dela, a Marina fica meio assim desesperada, começa a dar um Google nos ex-namorados e ela descobre que após terminar com ela, todos os ex-namorados casaram. Então ela fica, meu Deus, eu tenho um karma, eu nunca vou casar, nunca vai acontecer nada de legal comigo, eu sou uma fraude. E a Marina tá prestes a fazer uma viagem a trabalho pela empresa. Pela primeira vez ela vai fazer uma viagem internacional em nome da empresa, participar de um congresso, então ela tá nervosa com toda essa situação. E aí o melhor amigo dela, o Otto, chega e fala: Marina, vamos fazer uma coisa. Até nessa situação aí da morte do teu pai, você era a Nina, que era como o pai dela chamava ela. Era uma garota feliz, apaixonada pela vida, apaixonada por música, tinha seus sonhos, suas vontades. Que tal você se deixar ser Nina em algumas circunstâncias da sua vida? E aí ele dá uma pulseira pra ela com o significado de o que Nina faria. Então, se ela tiver numa situação, ela vai olhar pra pulseira e ela vai pensar, tá, Marina faria isso, mas o que é que a Nina faria? E aí, quando ela embarca nessa viagem, acaba pousando em Miami pra fazer uma conexão e lá um furacão impede que ela vá para o Canadá, onde deveria participar do congresso, né? E ela fica uma noite ali num hotel tentando resolver o que vai acontecer com a companhia aérea. E nesse hotel, ela vai acabar conhecendo um cara que está num quarto no mesmo andar dela. Eles começam a conversar ali por bilhetes e pela primeira vez na vida ela deixa para trás todas essas regras que, né, foram impostas para ela tanto pelo pai por conta da herança quanto por si mesma. E ela cria uma nova persona para si, que é a Nina, ou quem ela acharia que ela seria hoje se ela não tivesse que ter lidado com todas essas questões que a morte do pai dela causou. Vai ser só uma noite que ela vai vivenciar isso, né? Depois nada mais vai importar. Então ela se deixa viver este momento. E assim, é muito legal, porque ao mesmo tempo em que ela tá um pouco amedrontada, ela tá um pouco com o pé atrás com relação a algumas situações, a gente vê que muitas das atitudes que ela toma ali são atitudes que talvez ela de fato tomaria, ou enfim, situações que ela gostaria de vivenciar. E o Zack, que é o mocinho, ele é um personagem incrível. A gente já começa também a ter alguns questionamentos sobre ele, quem ele é. A gente sabe que ele é um fotógrafo que adora se aventurar, mas ele tem uma coisa, um enigma, mas o livro é muito mais focado nesse crescimento por parte da Marina, né? Que quando volta pro Brasil, contando essa experiência maravilhosa pro Otto, acaba cruzando de novo com o Zack. E ela tá sentindo uma coisa diferente por ele, ela não quer deixar isso passar. E aí ela começa a engatar num relacionamento ali com ele, né? Ter alguns encontros com o Zack, fingindo ser quem ela não é, fingindo ser essa Nina. E enquanto ela tá vivenciando isso, esses dilemas
problemas que estão dentro de si mesma, né? Essa ideia de compreender o que ela realmente quer fazer, se ela vai de fato honrar esse último desejo do pai dela, que é que ela assuma ali a liderança da empresa, se ela tem essa capacidade, se é o que ela quer fazer. Ela vai resolvendo tudo isso com a psicóloga dela também. Então a gente vai ter um pouco dessas sessões em que ela coloca em xeque ela mesma nessa tentativa de autoconhecimento junto com a psicóloga, ao mesmo tempo em que ela tá vivendo essas duas vidas, né? A vida da Marina Portela e a vida da Nina, que vai, assim, ter várias aventuras, fazer coisas que ela nunca imaginou que ela faria, mas que ela fingiu o tempo todo que ela gostava de fazer pro Zack. Então, é muito divertido, ao mesmo tempo que é um livro que traz muita reflexão sobre a vida que você vive, né? Se você vive a vida que você gostaria de viver, se você deixa que outras pessoas pautem suas vontades, seus desejos, quem você é, até que ponto você vai pelos desejos das outras pessoas e em quem você se transforma quando os desejos de outras pessoas são prioridades na sua vida. E assim, gente, é um livro muito gostoso de ler, porque ele traz essa reflexão que a gente vai tendo ao longo das páginas, mas o foco dele é em ser uma história divertida, é em ver ela passando por perrengues. Ela é uma protagonista, assim, muito intensa, que a gente sente bastante, ela é muito gostosa de acompanhar, divertida, a gente entra totalmente na zona dela e ela vai vivenciar alguma coisa completamente, né, fora da zona de conforto. A gente fala, meu Deus, como é que ela vai lidar com isso aqui? Como é que vai ser isso aqui? E essas situações, né, vão colocando ela em confronto com si mesma. Então, assim, eu amei o desenvolvimento do casal, eu me diverti, fiquei naquela tensão, né, pra quando ele descobrisse que ela era uma farsa, assim, como é que ele lidaria com tudo isso. Gostei muito da culminância da história, eu acho, assim, que fez um completo sentido dentro do que a autora criou para a personagem, né, de todo o caminho que ela trilhou até chegar onde ela estava. E foi realmente aquele tipo de livro que acabou e eu falei, poxa, não queria que tivesse acabado, sabe? Eu queria agora, tipo, sabe, Beck Bloom, 6 livros fazendo coisas aleatórias. Eu queria livros da Marina fazendo coisas aleatórias, porque ela realmente foi uma personagem, assim, muito cativante, muito gostosa de acompanhar e que eu me identifiquei demais. Eu espero que vocês gostem dessa história, que vocês deem uma chance pra esse livro, se apaixonem por esse casal, Zack maravilhoso com seus cabelos loiros hidratados. Eu acho uma ofensa esse tipo de situação, mas assim, com certeza vai ser uma leitura muito divertida e muito gostosa pra vocês acompanhar. Esse é o segundo livro que eu leio da Beatriz. Todos os livros que eu li dela eu gostei bastante, me identifiquei muito com a narrativa dela, então assim, é uma autora que eu indico pra vocês. Vou deixar tudo aqui pra vocês no box de informações, tá bem? Me conta aqui nos comentários o que é que você achou dessa história, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo, então. Um beijão e até lá!